E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Eu preparei para vocês um conjunto de aulas sobre isomeria. Nessa primeira aula vamos falar um pouquinho mais sobre uma introdução ao estudo da isomeria. Vocês querem aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante da química orgânica? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Iniciar um conjunto de aulas aí sobre isomeria. Aí vem a pergunta, né? Por que a gente tem que estudar essa parte de isomeria? Normalmente, antes de falar sobre a definição de isomeria, é porque na natureza é muito comum a gente ver esse tipo de, vamos dizer assim, de compostos que são isômeros um do outro na natureza e normalmente vocês vão ver que apesar de eles serem iguais numa certa característica, eles são bastante diferentes, por exemplo, em propriedades. E isso dá uma certa importância para essa temática em diversas áreas, quando a gente vai estudar coisas na natureza. Basicamente, qual que é a definição de isomeria? O que é um isômero? Normalmente são compostos que eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, sempre que a gente observar que tem dois compostos, que independente da sua estrutura característica, esses dois compostos, eles apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, cada uma das suas moléculas mais básicas, assim, vamos dizer assim, tem o mesmo número de átomos ligados um com o outro envolvidos em ambas moléculas. Então, se eu comparo, por exemplo, eu tenho aqui dois tipos de molécula com a mesma fórmula molecular, que é uma substância A, que tem essa fórmula aqui, C2H6O, que está num frasco, e tem uma substância B, que também tem a mesma fórmula molecular. Percebem que tipo a fórmula molecular das duas, ambas apresentam dois carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Só que, vocês percebem que até na forma de condicionar, uma dessas substâncias está condicionada num frasco como se ela fosse um líquido, vamos dizer assim, em temperatura ambiente, pressão atmosférica, e o outro está condicionado num recipiente que é como se fosse meio que um cilindrinho, então como se ela fosse, vamos dizer assim, um gás. Então, vocês percebem já que dá pra ver uma diferença básica entre os dois? Porque eu até coloquei essa pergunta aqui. São iguais ou são diferentes? Se a gente olhar sob o ponto de vista da fórmula molecular das duas, parecem que são iguais, porque a fórmula molecular é igual. Porém, é aí que surge o fenômeno da isomeria. Elas não são iguais porque, de alguma forma, seja por uma questão estrutural, elas são diferentes. E o fato de elas serem diferentes desse ponto de vista, por exemplo, estrutural, faz com que elas tenham propriedades totalmente diferentes também. Tanto que essa substância A, ela é um álcool. E o álcool, normalmente, esse álcool que nesse caso é o etanol, normalmente é um líquido incolor que vai ferver, ou seja, tem o ponto de ebulição, né, na pressão de 1 atm de 78,5 graus Celsius e tem uma certa reatividade química, ou seja, reage com uma certa facilidade dependendo com qual composto ele interage. Então essas são as características, e lembrando que a função álcool apresenta normalmente esse grupo OH aqui na estrutura química do composto. Beleza. E a substância B, ela é um éter. Ou seja, ó, enquanto a, apesar de elas terem a mesma fórmula química, enquanto a é um álcool, a B de bola é um éter, que é uma outra função química que apresenta propriedades diferenciadas, e se a gente for olhar essas propriedades, em temperatura ambiente, em temperatura ambiente ela é um gás incolor, ela se liquefaz, ó, em menos 23,6 graus Celsius e tem reatividade química muito baixa. Então, assim, é diferente da substância A, uma tem reatividade química um pouco mais acentuada, a outra tem reatividade química baixa, ou seja, do ponto de vista das propriedades químicas, são bem diferentes.
Uma é um líquido incolor, a outra é um gás incolor. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, físico e do estado de agregação da matéria, em temperatura ambiente e pressão atmosférica, uma está no estado gasoso e a outra está no estado líquido. E, e elas também têm pontos de fusão, de ebulição diferenciados um do outro. Enquanto uma tem pontos de fusão e ebulição bem mais baixos, no caso do éter, a outra já vai ter um ponto de fusão e ebulição um pouco mais alto. Então vocês percebem que, apesar de elas terem a mesma fórmula molecular, elas têm propriedades totalmente diferentes, porque inclusive têm estruturas diferentes, são funções orgânicas diferentes. Então é aí que surge esse fenômeno de isomeria. São compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas quando comparam um com o outro, apesar de eles terem a mesma fórmula molecular, eles têm propriedades totalmente diferentes. Beleza? A gente pode encontrar isomeria em diferentes, vamos dizer assim, partes da natureza. Então, podemos verificar desse exemplo da reprodução das abelhas e relacionado com a abelha rainha. Quando a gente compara, por exemplo, essa substância A com a substância B, vocês percebem que elas têm vamos dizer assim, a estrutural delas é muito parecida. Inclusive, ambas, se a gente for contar o número de átomos que tem em cada uma delas e verificar qual que é a fórmula molecular da substância A e da B, elas têm inclusive a mesma fórmula molecular. Então, tem 10 carbonos cada uma delas, 18 hidrogênios e 3 oxigênios. Só que cada uma delas apresentam uma coisa diferente aqui. Enquanto na substância A, esse grupo OH aqui, ele está no final da cadeia, vamos dizer assim, de carbonos, a substância B, o OH já está numa posição que não é no final da cadeia, ou seja, numa posição diferente nessa cadeia. Então vocês percebem que apesar da forma molecular das duas ser igual, a estrutura delas é um pouquinho diferente porque a posição desse grupo OH está numa posição diferenciada. Só que vocês percebem que elas apresentam as mesmas funções orgânicas, ó, ácido carboxílico essa, ácido carboxílico a outra e OH as duas. Só que a posição desse grupo aqui, do grupo álcool, né, do grupo OH, está em posição diferente. Isso para o processo, vamos dizer assim, de reprodução das abelhas é extremamente, vamos dizer assim, importante, porque principalmente no que diz respeito à manutenção da rainha enquanto reprodutora. Por quê? Porque só a rainha que tem a capacidade de produzir essa substância B aqui. As abelhas operárias, elas não têm essa capacidade. E essa substância B é uma substância extremamente importante no feromônio dessa abelha rainha, que, que, que normalmente esses feromônios vai atuar, vamos dizer assim, auxiliar na inibição da capacidade reprodutora que as abelhas operárias vão ter. E, e isso, querendo ou não, de certa forma, auxilia que a rainha tenha seja o único tipo de abelha ali no grupo que tem a capacidade reprodutora. As operárias não conseguem ter, e um dos motivos é esse porque só a rainha produz essa substância B. Então vocês percebem que o fato da rainha só ela produzir um desses isômeros faz com que ela tenha essa capacidade de se reproduzir e as outras, vamos dizer assim, não têm essa capacidade. Então, e vocês percebem que a única diferença dessas duas moléculas é uma diferença estrutural da posição do grupo OH. Então vocês percebem o que a diferença só da posição de um grupo numa certa molécula pode ocasionar? Tanto em questão das propriedades, em questão da capacidade que um tipo de ser vivo ou outro tem de produzir esse tipo de estrutura, de molécula. Então, esse é um outro caso que a gente pode dar de duas moléculas que são isômeras, só que tem vamos dizer assim, essas propriedades diferenciadas pela posição do grupo OH. Beleza? Outro exemplo que a gente pode dar é relacionado com os isômeros, o ácido maleico e o ácido fumárico, que são
dois tipos de ácidos, né? Porque ambos apresentam a função orgânica ácido carboxílico, né? Olha lá aqui. Ambos deles apresentam essa função orgânica, né? Inclusive, cada um deles apresenta dois ácidos carboxílicos nessa molécula, né? Olha aqui, ó. Duas funções desse tipo. Porém, apesar de ambas as estruturas terem a mesma fórmula molecular, porque se a gente for ver, tem a mesma quantidade de carbonos, mesma quantidade de hidrogênios e mesma quantidade de oxigênios, tanto essa do ácido maleico quanto essa do ácido fumárico. Então, ambas apresentam, se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, então C4, né? A outra também apresenta 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. Aí o número de hidrogênios, ambas apresentam 1, 2, 3, 4 hidrogênios, então C é 4H4, 4 hidrogênios ambas, e 4 oxigênios também. Então, C4H4O4. Essa é a fórmula desse composto, que também é a fórmula desse outro, né? Que essa também apresenta 1, 2, 3, 4 hidrogênios e 1, 2, 3, 4 oxigênios. Então, ambas apresentam a mesma fórmula molecular, C4H4O4. Porém, o que elas têm de grande diferença? É que a questão estrutural dessas duas, vamos dizer assim, estruturas são diferentes. Então, enquanto essas duas funções do ácido carboxílicos, elas estão ligadas de uma forma que estão muito mais próximas uma da outra aqui. No outro caso, elas estão ligadas de uma forma que elas estão em lados opostos, vamos dizer assim, quando a gente pega esse plano aqui da molécula e a gente compara com esse outro plano aqui, ó. Enquanto em um caso elas estão do mesmo lado vamos dizer assim, do plano, a outra está em lados opostos com relação ao plano da ligação aqui C dupla C, né? Então, isso vai fazer com que as duas, e a gente depois vai ver sobre isso mais para frente, que a gente chama de isomeria geométrica, uma tem uma estrutura do tipo cis e a outra trans, não vou entrar nesses detalhes agora, que agora eu quero dar só uma introdução para vocês, mas basicamente o fato de elas terem essa diferença estrutural faz com que elas tenham propriedades totalmente diferentes. Porque enquanto o ácido maleico, que é esse ácido aqui, que tem essas funções ácido carboxílico aqui, esses grupos próximos um do outro, ele tem uma facilidade, vamos dizer assim, de desidratar e liberar água, o ácido fumárico não tem. Então, esse ácido maleico ele tem essa capacidade de desidratar e formar, por exemplo, essa estrutura que a gente chama de anidrido, que é quando ele interage esses dois OH que tem aqui, produz água e junta essa estrutura aqui e forma esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui é um grupo que a gente chama de anidrido. Enquanto o ácido maleico tem facilidade de fazer isso por causa dessa questão estrutural, pela proximidade desses OH que tem aqui na estrutura, e tem a capacidade de com isso liberar uma molécula de água, o ácido fumárico, por ter a estrutura diferente, não tem essa capacidade, porque os ácidos carboxílicos, nesse caso, esses OH aqui, estão bem mais distantes um do outro. Então eles acabam não tendo essa capacidade. Isso, querendo ou não, dá uma diferença de propriedades químicas entre um composto e outro enormes, porque enquanto um pode formar anidrido e liberar água, o outro não tem essa capacidade, só por uma questão estrutural, apesar de ambos ter a mesma fórmula molecular. E além disso, isso dá diferenças também, o fato deles terem essa estrutura diferente, em várias outras propriedades. Ó, se a gente comparar aqui 3 propriedades físicas, ó, vocês podem reparar. Enquanto, por exemplo, o ácido maleico, ele tem alta solubilidade, relativamente alta solubilidade em água. Em 100 gramas de água é possível solubilizar 44,1 grama do ácido maleico. O ácido fumárico já tem baixa solubilidade em água. Ou seja, apenas consegue solubilizar 0,70 gramas do ácido maleico em 100... Do ácido maleico não, desculpa. Do ácido fumárico em 100 gramas de água. Ou seja, enquanto tem uma solubilidade bem mais alta, o outro tem uma solubilidade em água baixa. Ponto de fusão e ebulição também dos dois é bem diferente, ó.
enquanto o ácido maleico tem pontos de fusão e ebulição, vamos dizer assim, mais baixo, em torno de 100 e poucos graus Celsius, o ácido fumárico já tem um ponto de fusão e ebulição, vamos dizer assim, bem mais alto, em torno de mais de 100 graus a mais, tanto do ponto de fusão quanto de ebulição, que o ácido maleico. Então vocês percebem que só o fato de ter essa diferença estrutural entre as duas moléculas já dá uma diferença enorme em várias propriedades, tanto químicas quanto físicas dessas moléculas, né? E, e com isso, nessa introdução, eu gostaria só de destacar qual que é a importância da isomeria. E existem várias outras coisas que a gente vai comentando durante as aulas que a isomeria é importante, inclusive do ponto de vista biológico. Nosso corpo tem várias enzimas que reconhecem às vezes um tipo de isômero e não reconhece outro tipo. A gente vai comentar isso em outra aula mais para frente. Mas o que eu gostaria de destacar com vocês é que nas próximas aulas a gente vai começar a ver um pouco mais sobre os tipos que tem de isomeria. Então, quando a gente compara, por exemplo, duas moléculas ou mais, que têm a mesma fórmula molecular, elas podem ter diferentes tipos de isomeria, apesar de ambas terem a mesma fórmula molecular. Então, as isomerias, os tipos de isomeria que a gente vai destacar nas próximas aulas é o que a gente chama de isomeria plana, né? Que a gente consegue diferenciar aí essa diferença entre uma substância e outra apenas pela estrutura plana da molécula. Temos também a isomeria geométrica, que aí a gente só vai conseguir diferenciar a diferença de uma para outra quando a gente for visualizar essa molécula do ponto de vista tridimensional, né? Da molécula no espaço mesmo. E uma outra que chama isomeria óptica, que a gente vai conseguir diferenciar esse tipo de isomeria com relação, por exemplo, à propriedade óptica de desviar, por exemplo, uma luz polarizada. A gente vai comentar sobre isso, que uma molécula desvia para um lado, outra para o outro, e a gente consegue diferenciar os tipos de isômeros dessa forma também. Só que o que elas apresentam em comum, todos esses tipos de isomeria, conforme eu falei, todas elas apresentam mesma fórmula molecular quando a gente compara as diferentes substâncias, porque essa é uma característica da isomeria. Substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, mas por algum motivo tem estruturas e propriedades diferentes, aí dependendo de como a gente consegue diferenciar esses tipos de propriedades e estruturas, a gente pode ter diferentes tipos de isomeria que a gente vai ver, isomeria plana, a geométrica e a óptica, certo? Então, eu espero vocês na próxima aula. A próxima aula a gente já vai falar sobre a isomeria plana. Espero vocês até lá, então. Tchau, tchau, pessoal.